Olá, meu amigo, tudo bom? Eu quero falar pra ti um negócio muito legal agora, que é um assunto também que tá bombando aí no mercado de desenvolvimento de software. É legal a gente estar falando sobre novidades, sobre pontos que vão te ajudar, por exemplo, na definição de arquitetura lá na frente. Esse ponto que eu tenho que falar pra ti é sobre microservice. O que é que significa microservice? Eu posso dizer que é uma quebra um pouco de paradigma. Mas antes de explicar melhor sobre microservice, eu quero te falar de um conceito que talvez, com certeza você conhece, mas provavelmente você não sabia que tinha esse nome, tá? Que é o conceito de monolítico. O que é uma arquitetura monolítica? É essa arquitetura que nós aprendemos aqui, a arquitetura que nós conhecemos no nosso dia a dia, aquela de você ter camadas. Então isso são arquiteturas monolíticas, tá certo? Então essa arquitetura padrão, onde você tem uma camada de repositório, uma camada de negócio ou serviço, tem uma camada de visualização, tá certo? Tem um banco de dados. Então isso é que a gente chama de arquitetura monolítica, tá certo? É a arquitetura que a gente já conhece. E aí o microservice ele veio para quebrar esse paradigma. O que é isso? Você não ter uma arquitetura mais monolítica, onde você tinha uma camada única de repositório, uma camada única de serviço, uma camada única de visualização, um único banco de dados. O que o microservice sugere é você ter, por exemplo, tudo ser várias funcionalidades. É como se você tivesse pequenos componentes. Vamos imaginar, eu tenho um repositório como fosse uma funcionalidade, tal, a parte, como fosse um componente à parte. Tenta visualizar como um componente. Eu tenho um componente de usuário repositório, um componente de de visualização do usuário, eu tenho um componente de entidade daquele usuário, eu tenho um banco de dados para aquele usuário. Aí depois eu tenho um outro componente para o cliente, repositório, cliente serviço, cliente e assim vai. Então são várias funcionalidades. Então ele divide, a ideia do microservice, tá? É você dividir essas funcionalidades. Mas antes da gente entrar um pouco mais na questão do microservice, eu quero te falar uma coisa bem legal, que é interessante a gente estar nesse bate-papo aqui, conversando, é que o microservice ele começou, sabe pelo quem? Sabe qual a empresa que investiu nisso e chegou a essa definição? Foi o Netflix. Né? O Netflix é um serviço, provavelmente você conhece, e o Netflix é ali 24 horas, ele não pode parar. Ele é um serviço que tem que estar funcionando 24 horas para diversos tipos de dispositivo, então ele não pode parar. Então, qual foi a ideia? Poxa, isso o pensamento do pessoal do Netflix, tá? Eu tenho de pensar em uma arquitetura que não fique mono, né? Que não seja única e que seja várias. Que, por exemplo, se uma funcionalidade não estiver funcionando, eu tenho as outras que funcionam. Já na monolítica não, né? Se a minha, por exemplo, se a minha entidade minha camada de domínio deixar de funcionar, né? Tiver algum problema, o meu projeto todo para. E aí que a ideia do Netflix era essa. Por exemplo, se eu tenho uma entidadezinha lá, ela deixou de funcionar, ela não vai parar toda a minha aplicação. Ela só para aquela funcionalidade, as outras continuam. Então o Netflix você consegue manter o serviço, porque só aquela que deu problema. E aí ele vai lá e troca, só aquela pecinha que deu problema, né? Aquela camadazinha pequena, subcamada, podemos chamar assim, que ele vai lá e troca, tá? E aí eu coloquei aqui no meu slide, você tá vendo meu slide? Essa imagem é legal, né? Olha como é bacana. Eu peguei ela na internet e achei legal mostrar aqui pra você, porque tem tudo a ver com microserviços, tá? Olha aqui, eu botei um tubarão e botei um outro tubarão. Mas olha a composição do tubarão, pra mim é lado esquerdo, não sei pra você aí, tá? Olha aqui, ó, eu tenho um tubarão do lado direito que ele tá todo completinho, um tubarão da forma que a gente conhece. E do lado esquerdo também tem um tubarão, mas ele é composto por vários peixinhos. Se um peixinho, olha aqui, se um peixinho desse sair, o tubarão, a forma do tubarão ainda continua. Concorda comigo? Ele ainda continua, a forma dele continua. Se, por exemplo, se do meu tubarão normal, né, do meu lado direito aqui, se alguma coisa dele aqui parar, sair, ele não vai ser mais um tubarão. Concorda comigo? Ele não vai ser mais, ele acha que ele vai morrer, não sei. Tá certo? Não vai ser mais um tubarão. O outro não. O que eu estou querendo te mostrar é isso. A formação dos peixinhos que dão um tubarão, ele é uma forma. Se um deles sair, se mantém o tubarão ainda. O outro não. Se ele perder alguma coisa aqui, ele vai morrer. Tá certo?
o outro peixinho que está com formato de tubarão, não. Então a ideia é essa, é eu ter uma aplicação com vários pedaços que formam o objetivo da aplicação e que cada pedaço desse é chamado de microserviço. É uma microfuncionalidade e que se eu tirar uma dela, a minha aplicação não para. Que foi aí que atendeu a necessidade do Netflix, tá? Então assim, ele precisava manter, ele precisava fazer atualização, imagina, ele tem que estar fornecendo serviço 24 horas ali, e a partir do momento que ele precisa fazer uma atualização, ele tinha de parar o serviço como um todo. Imagina um prejuízo. Então, no lugar de parar o serviço, o que é que ele faz? Ele só tira um pedaço que precisa de atualização. Normalmente a atualização, pelo menos eu acredito, ela não é toda a aplicação. Geralmente é um pedaço, alguma coisa que mudou, uma correção de bug, ou uma nova evolução, tá certo? É só um pedaço, então ele vai lá, tira e adiciona e não para todo o serviço. Então a ideia é essa. Qual a diferença entre monolítico e microservice? O monolítico é essa camada toda. Então, por exemplo, a minha entidade, eu tenho ela dentro de uma camada toda. A minha repositório na camada toda. A minha camada de visualização na camada toda. Isso é o monolítico. Já no microservice, não. Eu tenho a minha, por exemplo, o meu usuário repositório é um microserviço. O meu cliente repositório é um microserviço. Se eu tiver problema no meu cliente repositório, eu só tiro o cliente repositório, o meu serviço como um todo continua, meu Netflix, por exemplo, continua funcionando, eu só tiro do cliente e corrijo e adiciono. Eu não paro o serviço, é isso que eu estou querendo te dizer. Eu não vou parar a minha aplicação para fazer uma atualização ou uma correção. Por quê? Porque são microserviços. Até a própria definição sugere que você não tenha somente um banco de dados, você tenha N banco de dados, tá certo? Para quê? Para que você consiga ter, por exemplo, não parar um serviço que fique correlacionado ao banco, alguma coisa assim. Mas aí é uma coisa que a gente pode estar amadurecendo e discutindo bem isso lá na frente, tá certo? Nesse momento eu quero que você entenda esse conceito de monolítico, esse conceito de microservice, que é bem interessante. Eu coloquei aqui uma imagem, né, simples, onde eu tenho o serviço como todo, toda chamada interface, e os pequenos aí eu tenho os outros microserviços, né? Eu tenho o microserviço 1, o 2, o 3, que são nada mais do que a gente pode chamar também de API, são funcionários. Observe que no desenho, até ele sugere eu ter um banco de dados relacional, um outro de documentos, uma outra base de armazenamento qualquer, tá certo? Para cada microserviço. É como se eu tivesse, por exemplo, toda a parte de usuário é um microserviço, entende? Então eu tenho a visualização, a serviço do usuário, a tela de usuário, serviço do usuário, repositório do usuário, entidade do usuário e o banco, onde tem a tabela o banco onde tem o usuário. Então é um serviço só. Aí eu tenho por exemplo, do cliente, a tela do cliente, o serviço do cliente, o repositório do cliente, a entidade do cliente, o banco do cliente. É como se fosse assim. E isso aí é uma coisa bem legal. Porque, por exemplo, se eu tiver problema no cliente ou no usuário, eu só faço mudar. Eu não paro toda a aplicação para isso. Ok? Uma outra coisa legal que a gente aí eu coloquei como só um desenho, aquela questão que a gente está falando do monolítico, do microservice. Isso aí é legal, você precisa saber desses conceitos, tá? Nesse momento é claro que a gente não vai implementar, mas é importante demais esses conceitos, até para você abrir um leque aí de discussão dentro da sua equipe, né, ou da equipe que você vai trabalhar. Aqui é um desenho do monolítico, você vê que é uma camada única, e os microservices são vários serviçozinhos que você pode estar utilizando dentro de uma única aplicação, tá? É essa que é a ideia, e é uma diferença bem bacana, ok? E aí eu queria finalizar essa parte te complementando como é que funciona na equipe de desenvolvimento. Aqui no microservice, observe que eu tenho uma equipe que trabalha com microserviço, sei lá, vamos dizer, o microserviço do usuário. Aí ele constrói, testa e implanta. Eu tenho outra equipe trabalhando por microserviço do cliente. Aí ele constrói, testa e implanta. Outra equipe trabalhando com a de funcionário. Estou dando exemplos, tá? Ele constrói, testa e implanta. Tá entendendo? E você consegue até trabalhar de forma mais fácil, incremental, né? Incremental, interativo e incremental, melhor falando, né? Interativo e incremental. Olha a diferença do monolítico. Eu tenho uma equipe toda trabalhando numa camada só, onde eu vou construir tudo, testar tudo e fazer o deploy da implantação. Olha como é que é diferente. Então eu tenho uma camada, eu tenho uma organização melhor, tá certo? É claro que essa questão do microserviços é uma questão mesmo que a gente tem de dar uma quebra de paradigma mesmo, tá certo? Mas é algo que é muito utilizado.
Quando eu devo pensar em microserviço? Quando o meu serviço não pode parar de momento nenhum, em momento nenhum eu posso perder a minha aplicação, ela não pode parar. Aí pego o exemplo aí do Netflix, tá? E outras empresas que estão investindo muito nisso. Ok? A ideia é essa, esse bate-bola bem legal entre nós dois aqui sobre essa questão de microserviço. É um conceito bacana. Importante você entender o conceito, entender as diferenças entre monolítico e serviço, e entender quando deve usar o microserviço. O microserviço deve ser utilizado quando você tem uma aplicação que ela exige um alto nível de requisição, um alto nível de desempenho, ela não pode parar em nenhum momento, tá certo? Aí o que o microserviço resolve isso? Ele vai resolver seguinte ponto: aquela pecinha lá, aquela entidade tem um problema, ele vai lá e troca e não pode parar o serviço. Um outro ponto também, a questão de ser escalável. Não é obrigado, por exemplo, eu ter todos os microserviços dentro de um servidor só. Eu posso ter em vários servidores, né? Ou várias instâncias do meu servidor, quando eu uso a questão do Docker, né? Vários containers. Eu posso também ter isso, tá certo? Já é diferente do monolítico, que eu tenho tudo dentro de um servidor só. Se eu tiver em servidor diferente, é a questão de cluster, né? Que é uma cópia. Mas no microserviço, não. O microserviço, você pode ter cada microserviço em um servidor no qual você deseja. Entendeu? Fica fácil de que você escalar, melhorar. Não, esse servidor aqui tem um maior processamento por causa desse serviço. Então eu vou colocar mais recurso para ele. Não para esse aqui que tem pouco recurso, é mais a questão só de cadastro de usuário que é pouco utilizado. Aí você consegue fazer essa manipulação. Beleza? Legal? Ficou na dúvida? Assiste de novo esse vídeo, tira a dúvida comigo. O importante é que eu estou junto com você para que você entenda o que tem de melhor hoje de arquitetura para você levar em discussão com a sua equipe, tá certo? Um grande abraço e até daqui a pouco na próxima aula.